Hoje nós vamos falar da parábola do bom samaritano, tá? Versículo 25 aí. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Deixa eu ler o versículo todo primeiro, depois o senhor lê ele todo, tá? O senhor vai acompanhando ele, tá? Vamos fazer assim porque eu acho que dessa forma aí não dá para mim ver qual que é as palavras que o senhor tem dificuldade. Aí no 26 vai dizer: O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Pode ler. Versículo 26. Versículo 26, O 25 não é o né? Não. Tá. 26. Está escrito na lei. Respondendo Jesus: Como você a lei? Isso. Agora eu vou ler o 27. Eu vou ler. Aí o senhor vai acompanhando. Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Pode ler. 27. E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu Entendimento. e ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. Agora eu vou ler 28. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Amém. Agora eu vou ler o 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Pode ler. Mas ele, querendo justificar, ele perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Isso. Agora eu vou ler o 30. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Pode ler. Em 30, né? Isso. Respondendo. Não, no 30. Em resposta, Disse Jesus: Um homem descia descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Agora eu vou ler o 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Pode ler.
31. Isso. Aconteceu Aconteceu estar está descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem passou pelo outro lado. Amém. Para o versículo 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Amém. 33 agora. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, teve piedade dele. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde Se encontrava o homem, e quando ouviu, teve piedade dele. Amém. Agora vou ler o 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Pode ler. 34. Aproximou-se aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas dele, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Amém. Agora eu vou ler o 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Amém. Aí 36. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual desses 3 você acha que foi ao próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Amém. 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aquele que teve
misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Amém. Agora vamos ver aí, vamos analisar aí as coisas. E aí, dá para continuar? Fala assim, será que eu consigo entender que mais? Pode ficar em paz, irmão José, porque a minha experiência com o Espírito Santo é: você faz a sua parte, você lê, se esforça, faz o melhor com o melhor que você tem no momento. E aí você vai ver uma progressão, entendeu? Amém. O senhor já está lendo melhor, o senhor não está de óculos ainda, o senhor já está lendo melhor, o senhor ainda não está de óculos, que o óculos vai te ajudar mais um pouco. E o que acontece? A partir do momento que o senhor lê, estuda, vem aqui e depois revisa nos vídeos, mesmo que o senhor não anote, não faça um caderno de anotação, isso seria fundamental. Mas na repetição, aí o senhor pode invocar aquele versículo que diz que o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas. Então, no momento certo, o senhor vai ver o Espírito Santo começar a ecoar dentro do senhor o ensino, quando o senhor estiver ministrando para alguém, dando uma palavra para alguém. Daqui uns dias ou daqui uns tempos, aí é uma questão só de oportunidade, o senhor vai ter essa experiência. Entendeu? Isso. Porque é assim mesmo que acontece comigo. Tem textos que eu não leio há muito tempo, porque a Bíblia é muito grande e eu tenho os meus estudos, então eu não só leio a Bíblia, eu tenho que ler outras coisas também. Então tem certos textos que demoram para mim voltar. E às vezes eu estou dando uma palavra, aí o Espírito Santo vai fazendo eu lembrar coisas que eu não leio já há um ano atrás, ou até mais. Mas como eu já li, entendeu? Como eu já adquiri esse conhecimento, e não dá para você ficar com todos esses ensinos na memória assim, sabe? Isso tem que vir, o Espírito Santo tem que vir trazendo, sabe? É como se ele fosse pegando as palavras certas, os livros certos, para aquele momento. Parece que ele oculta o seu entendimento para as outras coisas que você também já aprendeu e poderia ser aplicado naquela hora. Mas ele naquela hora ele te faz lembrar só o que você precisa para aquela pessoa. Aí é quando a pessoa fala assim: poxa, a pessoa falou tudo o que eu estava sentindo, tudo o que aconteceu, houve uma revelação ali, mas por quê? Porque o Espírito Santo ele foi selecionando e o Senhor foi confiando nele e foi falando para a pessoa o que estava sendo ministrado. O Senhor vai ter essa experiência ainda. Você vai ver como que é. E não demora muito tempo não, viu, José? Isso, esse exercício é sacrifício agradável ao Senhor. Toda vez que o senhor está em casa, revê o vídeo de ensino, revê o ensino aí pela leitura, eu chamo isso de sacrifício agradável ao Senhor. E Deus com certeza vai te usar mais cedo ou mais tarde, em alguma situação ou outra, às vezes na célula, às vezes conversando com um amigo, às vezes conversando com um parente. Entendeu? Aí o senhor vai ter essa experiência ainda, eu creio. O esforço ele faz com que aconteça isso. O que o senhor precisa é confiar quando começar a ecoar dentro do Senhor. Conforme você vai confiando mais, porque existe um ecoar assim, sabe, na mente. E aí o senhor tem que ir confiando e ir falando. Conforme o senhor vai confiando, o Espírito Santo vai te dando mais. E aí você vai tendo experiências uma atrás da outra. Acontece isso comigo. Eu começo a ouvir, dentro de mim ecoa.
E eu vou confiando e vou expondo a palavra. É claro que ecoa dentro de mim, mas eu tenho um discernimento para ver se aquela palavra eu posso dar ou não. Como assim? Tem pessoas que... Eu já ouvi história de pessoas que estavam lá no culto, numa igreja, e um profeta veio e falou assim para a mulher: toda a tua família vai morrer, porque não se converteu. Isso não é palavra de Deus, entendeu? Entendeu? Uma palavra dessa não é para você dar para uma pessoa. Não tem edificação. Mas se ecoar dentro de você assim, ó, você anda preocupada com seus filhos, com sua filha, fique em paz. Continue orando, continue vindo, porque Deus vai fazer uma obra, Deus vai guardar. Então, ecoou isso dentro do Senhor. Automaticamente não é uma palavra para ser guardada, porque é uma palavra de estímulo, é uma palavra boa, sabe? Então, é só uma questão de tempo, o Senhor começa a ter discernimento disso. Ecoou uma palavra boa, fala. Aí o Espírito vai te ensinando, sabe? O Espírito ministrou assim: vai lá, ore pela tua esposa, impõe a mão nela e ore. Não é do diabo isso, porque o diabo nunca vai mandar o Senhor orar por uma pessoa. Então o Senhor vai lá e ora. O Espírito Santo te deu um sonho ruim, o Senhor acordou na madrugada. Foi lá no quarto do seu filho, vai lá, impõe as mãos, ora. Pega o óleo lá, pinga umas gotinhas de óleo, unge a cabeça dele, derrama a bênção, derrama a proteção, derrama a mente de Cristo. Entende? Acontece comigo assim, de vez em quando o Espírito Santo assim, meu filho está passando, está ali. Aí o Espírito Santo ecoa dentro de mim, vai lá, dá um beijo na testa dele. Eu vou lá, dou um beijo nele, abraço ele. Por quê? Porque o Espírito está ministrando eu a fazer isso. O Espírito está me ensinando, está me revelando como que eu lido com aquele meu filho, como que eu me aproximo mais dele, como que nós temos uma comunhão melhor. Entende? Então o Espírito ministrou. É uma coisa boa? Vai e faça. Entendeu? O Espírito ministrou. Vai lá, dá um abraço. Vai lá, dá um abraço. Entendeu? Porque uma coisa que o diabo nunca vai mandar o senhor fazer: orar por uma pessoa, dar uma palavra boa de ânimo. O diabo nunca vai te dar uma palavra dessa. Agora, se ecoar dentro do Senhor uma palavra negativa, uma palavra ruim, não deixa quieto. Uma palavra de exortação é uma coisa. O que é uma exortação? Ministrou quando a exortação, ninguém gosta. Não é? Uma palavra assim de exortação é uma palavra que você vai dar exigindo que a pessoa saia daquele caminho e encaixe. A pessoa não vai gostar de uma palavra dessa. Mas, ministrou no meu coração que você deve, não é, mudar algumas atitudes aí, então as coisas aí, se não agrada a Deus. Aí então a pessoa vai, entendeu? Mas aí tem que falar assim, é o que ministrou no meu coração. Tá tudo bem com você? Você tá fazendo as coisas certas, anda com coisa errada? Tem muita gente que não gosta, né, porque a parábola do bom samaritano. Lucas 10, do 25 ao 37. Amém? Bom, antes de começar a fazer uma leitura de versículo por versículo, nós precisamos entender as pessoas envolvidas na parábola, certo? Porque as pessoas envolvidas na parábola que vai depois, com essa informação, que nós vamos entender a parábola,
tá? Então nós temos um perito na lei, não vai falar o nome, mas um perito na lei. Bom, vamos dar todos os nomes primeiro. Primeiro perito na lei, depois nós temos ele abordando Jesus, certo? Então Jesus, nessa conversa aqui, Jesus vai começar a trazer os personagens da parábola. A gente entende quando é parábola porque não tem nome. Um certo homem, um samaritano, assaltantes, mas não tem nome. Isso, então nós classificamos como uma parábola. Mas se tivesse nome, já não classifica como parábola. Porque aí já conta uma história. Que nem a do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos, um mais novo, um mais velho. Não fala nome. É uma parábola também. Entende? Aí ele vai, lá em Lucas 15 também vai falar, uma certa mulher tinha moedas, aí perdeu a moeda, mas não fala o nome. Aí fala um pastor, perdeu uma ovelha, mas não fala nome. Aí a gente entende que é uma parábola. Entende? Então ele vai dar aí, na parábola, que existe um homem, certo? Também na parábola vai existir assaltantes. Também vai ter um sacerdote. Dando para ver daí? Depois nós temos um levita. Depois nós temos um samaritano. Esses são as pessoas envolvidas na parábola, certo? O homem, o assaltante, um sacerdote, um levita e um samaritano. Está o perito diante de Jesus, e o perito ele vem com o sentimento de pôr Jesus à prova, tá? Mas nós vamos conversar um por um agora, para fazer a base, para poder entender. Oi? Antes de eu conversar sobre os versículos, a gente precisa entender cada personagem aqui. Porque quando nós tivermos uns versículos lendo, nós precisamos saber a função de cada personagem. Cada personagem, por que Jesus pôs aqueles personagens? Então eu preciso saber por que Jesus usou esses homens. Entendeu? Então, o perito na lei, nós entendemos que é um escriba. Lembra que eu já falei que escriba é um copista da lei? Que nem hoje nós vamos na livraria e compramos uma Bíblia. Mas a Bíblia foi impressa em uma impressora. Antigamente, nesse período, existia um escriba. Ele pegava o rolo original e copiava e te dava uma cópia do rolo. E não era nada barato. Então ele era um perito na lei, por quê? Porque ele só fazia isso. E ele era um homem separado. E por conta de fazer isso aqui, existia um ritual. Então era uma pessoa muito doutrinada, muito cobrada nas coisas santas. Então, vai dizer um perito na lei. Por quê? Ele é um conhecedor da lei, é um conhecedor da palavra muito grande. Por quê? De tanto copiar, ele conhece a lei praticamente toda. Tá? É um homem instruído na lei e na tradição judaica. Não só na lei, mas também nas tradições do judeu. Tá? Então, esse é o cara que está indo diante de Jesus para provar Jesus. Então, ele é conhecedor da lei. Então, é por isso que ele vai com esse sentimento de tentar Jesus. Até hoje, né? Então, Jesus, né, aí descarta, né?
o Salvador, certo? Depois, Jesus vai começar a contar a parábola. E Jesus vai usar um certo homem. Esse certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Com essa referência, entendemos que esse homem é judeu. Entendemos que esse homem é judeu. Por que entendemos que esse homem é judeu? Porque a parábola vai terminar com a ajuda de um samaritano. E nós vamos entender mais para frente ali que o samaritano, o judeu, não se dá com o samaritano. Então entendemos que Jesus usa essa parábola, que esse certo homem descia de Jerusalém para Jericó, para dizer em oculto que esse homem era judeu. Que esse homem, ele é paralelo, ele é próximo desse perito na lei que está provando ele. Está provando ele no conhecimento. Tá? Então, esse certo homem, desse Jerusalém para Jericó, se entende que esse homem é judeu. Isso vai trazer um contraste muito grande quando ele é ajudado por um samaritano. Vamos entender a história do samaritano. Depois nós temos os assaltantes. Certo? Homens que fazem a obra do maligno. Porque não só roubaram, mas também espancaram o homem a ponto de quase o matar. Certo? Então, nós temos o perito na lei, um escriba, nós temos Jesus. Jesus inicia a parábola com um certo homem. Podemos entender que esse certo homem era judeu. Assaltantes, homens que fazem a obra do maligno. Bom, e depois nós vamos entrar agora no sacerdote e no levita e no samaritano. Mas para a gente entrar no sacerdote, nós precisamos trazer à tona aqui uns versículos da lei, em Números 19 e 16, vai dizer assim, ó. Lá no livro de Números, capítulo 19, versículo 16, vai dizer assim: quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em quem tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Guarda essa informação que ela é importante. Essa informação é para o judeu. É para o sacerdócio, é para o judeu. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, lembra que o homem foi espancado e estava com aparência de morto? Estava quase morto na parábola. Então, o que a palavra de Deus fala até hoje para eles, e esse perito sabe muito bem. Isso aqui é pouca coisa que eu estou trazendo, tem muito mais coisa. Eu trouxe aqui só uma pincelada. Então, quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em que tenha sofrido morte natural, ou no osso humano, ou no túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Então, se tocasse o nome morto, ficava impuro. E nós temos um sacerdote e um levita depois, na conversa. Então, ninguém poderia tocar, um sacerdote e um levita não poderia tocar num homem morto. Porque senão deixaria ele impuro e ele não poderia fazer as suas obrigações no templo. Vamos lá. Em Levíticos, no livro de Levíticos, capítulo 21, versos do 1 ao 3, vai dizer: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes. Olha que essa palavra aqui, ela é mais direcionada ainda aos sacerdotes, Sr. José. Diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro
por causa de alguém do seu povo que venha morrer. Por alguém do seu povo que venha morrer. A não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão. Ou irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Então, note que nós temos aqui, eu trouxe pouca coisa, mas já trouxe aqui uma informação para nós que vamos entender já a situação do sacerdote e do levita de passar longe do homem, que está com uma aparência de morto. A parábola começa assim, mas quem é o meu próximo? Então, se o perito na lei é um judeu, e esse certo homem da parábola é um judeu, teoricamente, Jesus está trazendo esse perito aqui, ó, aqui. Não exatamente ele vindo aqui, mas judeu com judeu. Poderia ser ele aqui nessa conversa. Entendeu? Poderia ser ele aqui, ser vítima de assaltantes, e a lei proíbe que um judeu do seu povo, um sacerdote, um levita, que andavam junto com ele, porque se ele é um escriba, ele anda no grupo de sacerdotes e sumos sacerdotes e levita. A gente vai entender o que é sacerdote e levita. Mas ele anda nesse grupo. E esse grupo não ia poder ajudar ele. Tá? Nós estamos construindo base para a gente entender a parábola. Conforme vai pegando o vídeo, a explicação do vídeo, vai fixando na mente também. Porque a gente está gravando aqui para isso mesmo. Para que fique de memória, para poder relembrar, poder anotar. No vídeo você vai ver aqui as referências bíblicas, certo? Então vamos lá. Um sacerdote. O sacerdote, um grande número de sacerdotes e levitas vivia em Jericó e subia até Jerusalém quando chegava o seu período de servir no templo. Esse sacerdote podia estar vindo naquela época do templo ao término do seu período de uma semana de serviço, para evitar a profanação cerimonial, para evitar aquela questão de ficar impuro 7 dias, certo? Ele passa de largo, ele passa do outro lado do caminho e nem vai ver se o homem está vivo. Por quê? Ele, como sendo um sacerdote, ele não pode tocar em ninguém morto do seu povo. Lembra do versículo que nós lemos? Dentro da tribo dos levitas havia os descendentes de Arão, denominados sacerdotes. Suas obrigações relacionavam-se com a oferta dos sacrifícios e com o próprio serviço no santuário. Isto é, o lugar santo. Porque o sacerdote ele fica no lugar santo do templo, do tabernáculo. O tabernáculo, que era a tenda, depois se transformou em templo. Nós temos aqui o pátio. Depois nós temos o lugar santo, onde ficam os sacerdotes. Aqui no pátio ficava uma bacia para ele lavar as mãos e os pés para poder entrar no lugar santo. E depois existia o lugar santíssimo. Aqui é só uma vez por ano, é onde ficava a arca. Então, normalmente o sacerdote fica aqui, no lugar santo, e transita aqui também no pátio. Então, se ele tocasse no homem morto, e aquele homem estivesse morto, ele ficava impuro durante 7 dias. Ele não poderia servir no templo durante 7 dias.
Então ele passa de largo, ele passa do outro lado do caminho. E nem vai ver se o homem está morto ou não. E outra coisa, não é? Da onde que vem o sacerdote, né? Nós temos Jacó, que depois vai se chamar Israel. E Jacó vai ter 12 filhos, tá? E o terceiro filho de Jacó é Levi, tá? Então, aqui, Levi vai ter um filho chamado seu Amrão. E Levi tem mais filhos, tá? Mas se eu não estou errado, Levi tem um filho chamado Arão. E Arão vai ter Arão, Moisés e Miriam. Tá? Aqui, ó, na linhagem de Arão, vai sair os sacerdotes e sumo sacerdotes. O sumo sacerdote é quem entra no lugar santíssimo uma vez por ano. Então, o que é levita? Levita é todo homem e toda mulher que venha da geração de Levi, o filho de Jacó. Tá? O sacerdote, ele vem dessa linhagem de Arão. Quando não chama a pessoa de sacerdote, chama a pessoa de levita. Por quê? Porque ele descende da linhagem de Levi, filho de Jacó, que posteriormente muda para Israel. Então, levita não é quem canta. Levita, aqui no texto bíblico, é quem vem da linhagem de Levi, filho de Jacó. Esse Levi aqui é irmão de José, é irmão de... Tem os outros irmãos dele lá agora, não vou lembrar todos agora. Mas são 12 filhos que Jacó tem. Certo? E depois, então, nós temos um sacerdote e nós temos um levita. Então, Jesus vai fechar, sabe, essa linhagem aqui. Porque o perito na lei, provavelmente, ele vinha também da linhagem de Levi. Ele era também da linhagem de Levi. Ele era também um levita. Só que quando você passa para sacerdote, te chamam de sacerdote, não te chamam mais de levita. Te chamam de levita quando você não é sacerdote. Por quê? Porque lembra que existem outros filhos aqui de Levi? Esses outros filhos aqui vão cair nessa classificação de levita. E nessa linhagem aqui de Arão, que na verdade, aqui nessa linhagem de Arão, é que vai sair os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Chega um determinado momento na história que isso aqui até quebra essa regra. Mas inicialmente é ela quem prevalece por muitos e muitos anos. Então, quando Jesus usa a figura do sacerdote e usa a figura do levita, está falando de pessoas próximas do perito da lei. Porque esse perito da lei, ele descende da linhagem de Levi. Então, esse perito na lei, quando fala assim para Jesus, mas quem é o meu próximo? Automaticamente, Jesus vai falar assim para ele, se você fosse espancado pelos assaltantes e ficasse quase morto no caminho, os teus descendentes, que são da linhagem de Levi, não poderiam te ajudar. Não te ajudariam. Não teriam te ajudado. Porque lembra a lei em Números e Levítico que diz que ele não poderia tocar em pessoa morta? Então, o perito na lei ele vai ficar pensativo agora.
Porque as pessoas que vêm da linhagem de Levi não ajudariam ele, se fosse ele aquele homem quase morto no meio do caminho. Os levitas descendiam de Levi, né, que é o terceiro filho de Jacó. Os levitas ajudavam os sacerdotes, executando os serviços necessários no terreno ao redor do templo. Hoje não é uma aula sobre sacerdotes e levitas, porque ficaria muito cansativo. Amém? Então, dando só uma pincelada aqui nesse assunto, para poder dar base de entendimento que esse perito na lei e esses sacerdotes, esses levitas da história, eles estão aqui, ó, na descendência de Levi. Então, teoricamente, era essas pessoas para ser o próximo daquele certo homem que foi espancado. Por quê? Porque Jesus coloca que esse certo homem descia de Jerusalém para Jericó, fazendo um link na cabeça que esse homem era judeu. E não dá nome, e nem diz que esse homem é levita ou não é da tribo de Levi. Não fala de que tribo é esse homem. Mas dá-se a entender que é judeu. Então, se esse perito na lei se colocar no lugar do homem que foi espancado pelos assaltantes, ele vai ver que o povo dele, próximo dele, não ajudaria ele. Porque a lei não permitiria. Tá? É a mesma coisa assim, ó, trocando em palavras, nós temos uma linhagem, vamos dizer que a gente tem uma linhagem na igreja assim de pastor, presbítero e diáconos. Aí um pastor vem tentar Jesus, certo? Só estamos trocando os nomes. Aí Jesus fala assim para ele, um certo cristão vinha descendo e foi espancado. Aí passou o presbítero e passou o diácono de largo. Mas foi ajudado por um homem lá por um católico apostólico romano. Aí no final Jesus fala assim, quem foi seu próximo? Na história. Você note que o homem não teve coragem de falar que foi o samaritano, porque eles odiavam o samaritano. Aquele homem falou assim, aquele que teve misericórdia dele. Entendeu? Você vê que o homem não tem coragem de falar que foi o samaritano, que foi o próximo daquele certo homem. Porque eles odiavam o samaritano. Aí o perito vai responder, aquele que teve misericórdia dele. Não tem coragem de falar assim, ô samaritano. Ele fala, aquele que teve misericórdia. De tanta rincha que ele tinha com o samaritano. Entendeu? Então eu estou trocando palavras aqui para o senhor ver como é que é a confusão, o que Jesus está fazendo na mente desse perito na lei. Ele está mostrando assim, ó, você é da tribo, descendente da tribo de Levi. Aí Jesus traz dois exemplos de descendente da tribo de Levi que não ajudou um judeu. E quem ajudou um judeu? Uma pessoa do mundo. Mas não só uma pessoa do mundo que eles não gostavam. Não é nem uma pessoa do mundo que eles gostassem. Era uma pessoa do mundo que eles não gostavam. Que eles falavam mal do samaritano. Eles não comiam com o samaritano. Eles não entravam em casa de samaritano. Entendeu? Era uma rincha muito grande. Nós não temos esse problema com outras religiões. Mas eu troquei os nomes aqui só para o senhor entender um contexto mais próximo nosso, sabe? Um pastor perguntando para Jesus, mas quem é o meu próximo? Aí o presbítero passou e não ajudou. O diácono passou e também não ajudou. Aí veio um cara lá do mundo lá, que aquele pastor falava mal, não entrava na casa dele, não comia com ele, não ceava com ele, foi justamente aquele homem que ajudou uma pessoa similar a ele, entendeu?
É isso que Jesus está fazendo aqui na cabeça do perito na lei. Igual minha amiga agora, lá da mulher lá, que é do Cristo, fazendo pedir algo, ele fala para o samaritano. Lembra? Tá vendo como é que é? Que o Espírito vai lembrando? É, você vê? A mulher lá, não é? Do tanque, ali do poço. Jesus vai passar em Samaria, né? E vai pedir água para a mulher. Ele está lá no poço na hora, tem espaço na hora. Ela fala lá, mas como tu, sendo judeu, vem pedir água para mim, mulher samaritana. Eles não. Bom, samaritano. Geralmente esse termo refere-se a uma pessoa que pertencia a um grupo de israelita que se localizava no território de Samaria, entre a Judéia e a Galiléia. Eles edificaram um templo no Monte Gerizim durante o período entre os dois testamentos. Sua origem normalmente está relacionada com o relato da conquista da Palestina pela Assíria, onde a Bíblia menciona como os assírios colonizaram a região conquistada ao enviar para lá povos da Mesopotâmia, os quais se associaram por meio de casamento com os israelitas, deixados na região. No período do Novo Testamento, os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Essa história do samaritano, Sr. José, ela é assim, lá atrás, quando teve a divisão dos reinos, nós tínhamos 10 tribos, que era Reino do Norte. E nós tínhamos 2 tribos, que era Reino do Sul. Aqui nessas 2 tribos, Reino do Sul, ficou o templo. Então, esse povo que Jesus está conversando, esse povo aqui, ó, dessas 2 tribos, Reino do Sul. Essas tribos aqui do Reino do Norte, o que aconteceu? Veio um cativeiro sobre essas 10 tribos aqui e veio um cativeiro sobre essas 2 tribos aqui. Sobre essas 2 tribos aqui veio o cativeiro de Nabucodonosor, muito famoso, né? Lá do caso do Daniel, do Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, aqui esse Reino do Sul aqui teve esse cativeiro babilônico, tá? Porém, esse povo aqui foi restaurado. Porém, esse povo aqui, ó, dessas 10 tribos aqui, eles tiveram um cativeiro dos assírios. Só que esse cativeiro dos assírios, o que eles fizeram? Eles tiravam os líderes do meio do povo judeu, dessas 10 tribos, eles tiravam os líderes, os cabeças, e iam inserindo pessoas de outras culturas aqui. Então, os israelitas, o povo judeu, que sobrou aqui desse cativeiro, misturou com outra raça. E aí, esse povo aqui do Reino do Sul vai chamar esse povo aqui misturado, não de judeu, de samaritano. E esse povo aqui se identifica como judeu, esses do Reino do Sul, se identifica como judeu, e eles não aceitam que esse povo aqui misturado se chame judeu. Entendeu? Aí esse povo aqui chama eles de samaritano. Esse povo misturado. Esse judeu misturado. Deus nunca permitiu que o judeu se misturasse com outros povos. Por quê? Por conta dos deuses que entrariam. E Deus é zeloso. Tanto é que a gente começa a parábola
com o perito na lei falar: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o entendimento, só a Ele adorarás. Então, esse povo aqui, que vai ser conhecido como samaritanos, ele é um povo israelita misturado com outros povos, outras culturas. Então, esse povo judeu não aceita esse povo aqui. Não come, não bebe, não anda junto, não conversa. Entendeu? E por quê? Porque esse povo aqui é misturado agora. Lá atrás misturou. Então, esse judeu que sobrou tem rixa desse povo judeu misturado. Porque eles perderam a sua identidade. Porque eles se misturaram. Então, esse judeu, esse perito na lei, também não come com o samaritano. Esse perito na lei não senta com o samaritano. Esse perito na lei, ele não conversa com o samaritano. Não se mistura com o samaritano. Então, quanto mais a hipótese de receber ajuda de salvação de vida de um samaritano. Entendeu? Agora que nós falamos dos personagens, vamos ler a parábola. Agora nós vamos ler toda a história, porque agora nós fizemos base de entendimento dos personagens. Tá certo? Então, certa ocasião, um perito na lei, que entendemos que é um escriba, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, não precisa, não é? Mestre, o que preciso para fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai responder: o que está escrito na lei? Como você a lê? Eu acho muito importante essa palavra aqui de Jesus. Como você a lê? O que está escrito na lei? Como você a lê? Eu entendo que Jesus fala assim: como você interpreta a lei? Como que você faz um exame da lei? Porque você é um perito na lei. Como é que você vê? Como é que você sintetiza a lei? Como é que... Aí o perito vai dizer assim: eu leio, eu vejo a lei, né? Como você a lê? Eu leio assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força, e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Para nós também. O segundo é: ame ao teu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Quando nós temos lá aquele resumo, que é os 10 mandamentos, o primeiro e grande mandamento é o Senhor. Não terá outros deuses, não adorará, não se prostrará a outros deuses. Depois, não matarás. Se você ama seu próximo como a si mesmo, você não matará. Não cobiça a mulher do teu próximo, não cobiça as coisas do teu próximo. Por quê? Se você ama seu próximo como a si mesmo. Entendeu? Honre teu pai e tua mãe como a... Entendeu? Se você ama seu próximo como a si mesmo, honrarás. Então, todo o restante da lei se resume aqui, ó. Ama seu próximo como a si mesmo. Porque a partir do momento que você amar o seu próximo como a ti mesmo, como a você mesmo, porque quem faz mal à sua própria carne? Paulo vai falar isso. Quem faz mal à sua própria carne? Não cuida dela? Não é mesmo? Então, aí Jesus vai falar assim para ele: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Note que Jesus não responde assim, ó: faça isso e herdará a vida eterna. Porque o homem falou assim: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Herdar.
como herança, para recebê-la. Aí Jesus fala, como está escrito? O que está escrito na lei? Como você a lê? Aí ele fala o primeiro e o segundo grande mandamento. Aí Jesus fala, beleza, respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Você vê que ele fala assim, faça isso e viverá. Aí volta naquele assunto que eu sempre falo. A partir do momento que você entende que você é um espírito, todo espírito é gerado por um espírito. Em João está escrito que Deus é espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então todo espírito, ele é eterno. Ou para galardão, para salvação, viver junto com Deus, ou para condenação. Então Jesus vai falar aqui, ó. Faça isso e viverá. Quer dizer, você continuará vivendo. A vida eterna é a continuação. Só vai mudar as condições. Condição do corpo, condição de localização. Muda as coisas. Mas você continua vivendo. Entendeu? Nós não vamos ter problema de doença. Não vamos ter problema de limitação mais. Não vamos ter essas limitações mais que temos. Mas ele, o perito na lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus entra numa parábola para responder isso para ele. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então, um homem aqui entendemos que é um homem judeu. E caiu na mão de assaltantes. Assaltantes são homens que trabalham para o maligno. Então, esse homem é vítima de filhos do maligno. Pessoas que não têm dó nem piedade. Por conta das riquezas desse mundo, por conta de viver uma vida fácil, eles espancam o pai de família, mata e não se preocupa. Deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Quer dizer que o sacerdote agora não foi o próximo do homem que está quase morto à beira do caminho, certo? E já vimos que o sacerdote não poderia tocar gente morta, porque o texto diz que ele está quase morto. Ele está desfalecido. Então, Jesus acabou de mostrar para o perito na lei que o próximo daquele homem não foi o sacerdote. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Também não foi o próximo daquele homem. Aí Jesus vai, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Eu já troquei muito piedade por amor, mas um dia eu fui pesquisar a piedade. A piedade é a expressão máxima do amor. Porque não é só uma expressão de amar, mas ela vem com atitude, de compaixão, de se colocar como próximo do outro. Então esse samaritano, não é, teve piedade do homem judeu, entre aspas, que entendemos que ele coloca esse homem, não fala declaradamente que é judeu, mas dá a entender que é um judeu. Então o samaritano aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, que era um tratamento, não é? Era o que ele tinha em mão para fazer um tratamento das feridas. Eu estou aí no verso 34.
Então ele derrama vinho e óleo nas feridas, enfaixa as feridas, coloca o homem sobre o seu animal, não deixa o homem lá, leva o homem para uma hospedaria, para um lugar onde se hospeda, cuida dele durante um dia, no dia seguinte, dá 2 denários ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, e diz a ele: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Lembra que 2 denários são 2 dias de trabalho? Então aquele samaritano cuida do homem por um dia, e depois ainda dá 2 denários para que ele seja cuidado mais 2 dias. Então aquele homem fica 3 dias sendo cuidado, por conta da piedade do samaritano. Que samaritano, para o perito na lei, era a última pessoa que ele queria ser ajudado. Porque eles eram, desde criança, já ensinados a não andar com samaritano, não falar com samaritano e nada de samaritano. Aí Jesus vai falar assim: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Fala para o perito na lei, Jesus. Aí o perito responde: aquele que teve misericórdia dele. Mas não fala assim, o samaritano. Fala aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Tenha misericórdia, não é? Do próximo, independente da situação ali. Jesus coloca uma pessoa na história que ele nunca se sentaria e nunca ajudaria um samaritano na vida. Então Jesus traz o samaritano ajudando uma pessoa do povo dele, por conta que a lei descartou o próximo dele, na linhagem de Levi, a lei descartou o próximo dele. Então, quando Jesus fala assim: faça isso e viverá. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e tenha misericórdia do seu próximo, tenha compaixão. Se coloque no lugar dele e faça o que você puder. E viverá. Quer dizer, você continuará vivendo. Você vai passar agora para outra fase. É por isso que eu não tenho medo da morte. Eu só não quero antecipar ela. Porque eu entendo que eu tenho que cumprir o meu chamado. Mas eu não tenho medo dela porque ela é o passe para que eu vá para uma situação e uma condição melhor. Um corpo melhor, um lugar melhor. Não é? Então, você já só entendeu? Alguma coisa aí ministrou no coração? O senhor viu como que é importante nós entendermos o que está por trás dos nomes, das figuras que estão aparecendo? Nós precisamos entender por que foram usados aqueles nomes, aquelas figuras, aqueles personagens. Porque se eu não tivesse explicado para o senhor toda a rincha e da onde nasce o samaritano, se eu não tivesse explicado para o senhor que o próximo do perito na lei não poderia ajudar ele, porque aquele homem era visto como morto. E o próximo do perito na lei na cabeça dele, eu acredito que o próximo, na cabeça do perito na lei, seria alguém da linhagem de Levi. Porque provavelmente ele era da linhagem de Levi, o perito na lei. Dificilmente ele seria de outra linhagem. Então Jesus mostra que o próximo dele pode não ser alguém da mesma linhagem dele.
Entendeu? Ame o seu próximo, e o seu próximo pode ser... O nosso próximo, daqui a pouco, pode ser uma pessoa que não é cristã. Uma pessoa que não está na nossa congregação. Entendeu? O cara vai entendendo assim, a gente vai entendendo assim. Porque você não pode estar consideração da igreja. Mas é que Deus usa, né? Deus vai usar uma pessoa que nós nem conhece. É. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? A gente precisa semear. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Toda ação que a gente faz de justiça, a gente colhe. E nem assim, eu já fiz muito assim, parar o carro antes de chegar na esquina para as pessoas passar. Para a pessoa ficar confortável de passar, entender que eu estou dando a mão para ela passar, estou abrindo, segurando a fila e tudo mais. Eu já colhi isso muitas vezes. Entendeu? Já colhi muitas vezes assim de parar o carro aqui, dar preferência para o outro, e já colhi também isso, eu vejo isso. Então, tudo que a gente semeia, a gente colhe. E não precisa ser o irmão da mesma igreja. Eu já ouvi histórias já que, vamos supor, a igreja tem cesta básica, aí na hora de doar uma cesta básica, aí a pessoa pergunta assim, mas é da igreja? Não posso fazer isso, entendeu? Entendeu? Não posso fazer cesta básica na comunidade cristã e só entregar cesta básica para pessoas da comunidade cristã. Porque, teoricamente, você semeia o quê? Você semeia que na comunidade cristã, então, Deus vai colocar pessoas na comunidade cristã, então, necessitadas para poder receber a cesta básica. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, se nós estamos em uma igreja, a melhor coisa é que todos da igreja não precisem, para que aquela arrecadação vá para outras pessoas. E de preferência nem para pessoas de outras igrejas. Por quê? De preferência que as outras igrejas também não estejam precisando. E que venham a depositar essa oferta em pessoas que nem não conhecem uma vida cristã, não conhecem uma vida com Cristo. Certo? Então eu vejo assim. Porque quando você faz cesta básica só para pessoas da igreja, você semeia uma justiça que pessoas da igreja vão começar a precisar. Entendeu? Você semeia uma justiça que as pessoas da igreja vão precisar. É a mesma coisa assim, o senhor falar assim, eu só ajudo com cesta básica, só se for entre meus filhos, meus parentes. Automaticamente o senhor vai começar a ver parentes e filhos necessitados da sua ajuda, necessidade de ajuda. Quer dizer, em vez de o senhor orar a Deus, é só um exemplo, tá? Orar a Deus para que os seus filhos, seus parentes nunca precisem, para que essa oferta vá para outra pessoa. Entendeu? Então, assim, a justiça que nós semeamos, nós colhemos. Entende? Então, essa parábola leva a gente a meditar muito isso. Quem é o meu próximo? O meu próximo, né? O meu próximo pode não ser alguém. Eu posso estar em um momento que o meu próximo justamente não é ninguém do meu meio, do meu convívio. O meu próximo pode ser uma outra pessoa. Eu posso estar em um lugar, em uma situação que as pessoas do meu convívio não passam. Ou que elas não têm. Ou, que nem ali na história, não é? As pessoas do convívio do perito na lei passam, mas não ajudam por conta que a lei que rege eles proíbe eles de agir. Entendeu? Então, fica essa meditação.
não é? Tomar cuidado com o seu próximo, pode não ser uma pessoa do seu meio, não é? Mas seu próximo como a si mesmo. Amém?